Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 35 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre inferência e vocabulário. Vocês vão entender esses dois conceitos bem tranquilamente aí durante a aula. Vocês vão ver que vocês trabalham bastante esses conceitos aí em todas as vivências. Então, os objetivos da nossa aula são compreender o que são inferências, encontrando informações implícitas e explícitas em textos, conceituar vocabulário, percebendo substituições vocabulares das quais mantém o sentido das frases. Materiais que vocês precisam para a aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Então, começando. Inferência. A inferência é uma dedução feita com base em informações, um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Então, inferir significa o quê? Deduzir. Quando eu deduzo algo a partir da minha informação. Quando eu tenho uma informação, nem sempre todos os termos vão estar explícitos, né? Vão estar de um modo super evidente, mas eu consigo deduzir esses termos, tá? Então, inferir é deduzir um resultado por lógica com base na interpretação de outras informações. Um exemplo bem simples. Ana acorda cedo todos os dias para ir à escola. O que eu deduzo aqui? Que a Ana, todos os dias ela acorda cedo, não está falando o horário exatamente, mas a gente percebe que é um período mais cedo da manhã. Se ela acorda cedo todos os dias para ir para a escola, significa o quê? Que ela estuda no período da manhã. Ela não vai acordar cedo para ir para a escola se ela estuda no período da tarde. Tá? Então, já se deduz que ela estuda no período matutino e que se ela está nesse sistema, né, brasileiro, em que as crianças estudam, né, uma turma de manhã, uma turma de tarde, se deduz que ela não estuda no período da tarde. Tá? Isso é inferência, essas deduções que eu faço a partir, né, digamos aqui, de uma frase. Informações explícitas e implícitas. Sempre quando eu tenho uma frase, um texto, eu vou ter informações explícitas, ou seja, que vão ser ditas, vão ser citadas, que é bem óbvio no meu texto, e vou ter informações implícitas, ou seja, aquelas informações que eu vou conseguir deduzir a partir dessas informações que são explícitas. Então, as explícitas são aquelas que são evidentes, que estão sendo citadas de um modo bem claro, né? Está sendo dito exatamente com essas palavras. Já as implícitas são aquelas que são deduzidas a partir do que se lê. Não está escrito exatamente sobre isso, mas eu consigo concluir, consigo deduzir. Então, eu trouxe, pessoal, um texto para a gente interpretar. Então, a gente vai fazer a leitura do texto, depois vocês vão ter algumas questões para responder. Tá? Um texto bem interessante que eu coletei aqui de um livro de língua portuguesa. Então, o nome desse texto é A Aposta. Já há 5 anos, sem ver chuva, Dona Durvalina percebeu que deveria mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu a sua terrinha, deu o seu cachorro e o papagaio à comadre, juntou os 9 filhos e resolveu ir para os lados de Minas Gerais, onde morava uma irmã sua. Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, mas logo, ainda porque cada um carregava a sua pesada trouxa. Mais longo, ainda porque cada um carregava a sua pesada trouxa. Dona Durvalina, à frente, levava também um cesto com a pata Dedé. Não quis desfazer-se da ave, porque um ovo por dia estaria sempre garantido. Então, aqui a gente começa esse texto falando sobre uma senhora, Dona Durvalina, que ela vivia ali no sertão da Bahia e que ela queria se mudar. Por quê? Porque tinha muita seca, né? Não estava chovendo há muito tempo nessa região e ela queria se mudar para um outro lugar, né? Para os lados de Minas Gerais. Ela não diz exatamente que vai ser em Minas Gerais, que uma irmã dela vivia. Então, ela juntou, ali ela vendeu a terra dela, ela ficou com a pata dela, que ela gostava muito, e levou também os 9 filhos que ela tinha. 4 quilômetros depois, viram a estação. Faltava ainda meia hora para o trem partir, mas os poucos passageiros já começaram a embarcar. Contente, a mulher encaminhou-se para o lugar onde se vendiam as passagens.
Assim que entrou, viu bem sobre o guichê uma grande placa onde estava escrito em vistosas letras vermelhas: é proibido viajar com animais. E agora, o que fazer? Abandonar a pata Dedé? Nunca! Dona Durvalina pôs a tampa no cesto, fechou muito bem e foi em frente. 10 passagens, por favor, disse ao vendedor de bilhetes. Quen, quen, fez Dedé dentro do cesto. Como? Perguntou o homem. Quero 10 bilhetes. Quanto é? Quen. São 200 cruzados, mas que é que a senhora leva aí no cesto? Um pato? Não, senhor, não, é um... Procurou explicar Dona Durvalina com um sorriso sem graça. Quen, insistia a pata. Não adianta mentir, é proibido viajar com os animais. A senhora não leu a tabuleta? Ouvindo a discussão, agora num tom de voz mais alto, os 9 filhos de Dona Durvalina pegaram as coisas que carregavam, levantaram-se no banco onde havia se sentado e vieram para junto da mãe. Mas eu tenho 9 filhos e... Abra o cesto, minha senhora, por favor, é a lei. Não é pato, defendeu-se a mulher, já visivelmente nervosa. Quen, quen. Como não? A senhora acha que eu sou bobo ou surdo? Estou ouvindo o pato grasnar. Só vou vender-lhe as passagens se a senhora abrir este cesto, disse o homem resoluto. Está bem, eu abro, mas vamos fazer uma aposta. Se eu tiver aqui dentro um pato, como o senhor está dizendo, dou-lhe de presente o bichinho e viajo com meus filhos dentro da lei. Mas se não for um pato, eu vou embarcar de graça com as 9 crianças e ainda levo o meu animalzinho de estimação. Vou aceitar a aposta, só porque a senhora reconheceu que levava uma ave aí nesse cesto. E também porque vai ser fácil ganhar. Ora, se vai. Hoje eu vou comer pato assado no jantar. Não conte vantagens antes da hora. O senhor pode estar enganado. Afirmo pela última vez que eu não tenho um pato aqui dentro do cesto. A essa altura, a fila atrás de Dona Durvalina já estava aumentando. Porém, ninguém reclamava da demora. Afinal, todos queriam ver como acabaria essa história. Não vamos discutir mais. O trem vai se atrasar. Vamos, abra o cesto, disse o homem já impaciente. Está bem, o senhor é que sabe. A aposta está de pé? Sim, claro, claro. Dona Durvalina abriu o cesto. A cabecinha de Dedé saltou imediatamente para fora. Olha, mãe, disse o menorzinho dos filhos, a Dedé botou um ovo. Eu não disse ao senhor? Eu não tinha um pato aqui dentro. É uma pata. Ganhei a aposta, ganhei a aposta, gritava a mulher exibindo o ovo para toda a fila. Paga, paga, falaram todos em meio a gostosas gargalhadas. Nada mais restava ao homem, deu os 10 bilhetes de graça a Dona Durvalina, enquanto ela, feliz e contente, fechava o cesto, empurrando a cabeça de Dedé para dentro. Quen, quen. O que a gente observou nesse texto então, pessoal? Que ocorre ali uma aposta, né? Não pode se viajar com animais e a pessoa que estava vendendo os bilhetes ouviu um barulho de pato e aí insistiu em abrir. E a Dona Durvalina pensou, vou fazer uma aposta, né? Se eu tiver realmente um pato, esse pato pode ficar com o vendedor, mas se não for isso, ela vai poder viajar de graça com os 9 filhos, né? 10 passagens de graça e ainda com o pato. E ele aceitou a aposta, porque ele ouviu um barulho de pato. Mas qual era a jogada dela? Justamente essa ideia de que não era um pato masculino, era uma pata fêmea, tá? Então, por isso, a Dona Durvalina, então, ganhou a aposta e pôde viajar aí com o bichinho e os 10 filhos e ainda de graça. Então, pessoal, agora a gente vai responder algumas questões que são informações explícitas, ou seja, que está evidente no texto, que está escrito lá com todas as palavrinhas. Primeiro, qual é o título do texto? Por que a Dona Durvalina resolveu sair do sertão da Bahia? Para onde a Dona Durvalina migrou? Quantos filhos ela tinha? Por que a pata não podia viajar? Quem ganhou a aposta?
Se vocês têm dúvida em alguma dessas questões, volta ali um pouquinho no vídeo para retomar todo o texto e daí vocês vão respondendo. A gente já volta com as respostas. Então, as respostas, pessoal. Qual que é o título do texto? Bem evidente, né? A primeira coisa que está ali antes de começar o texto, a aposta. Por que a dona Durvalina resolveu sair do sertão da Bahia? Logo no início do texto está escrito, né? Porque havia 5 anos que não tinha chuva no sertão da Bahia, por isso ela resolveu viajar. E para onde que ela foi? Para os lados de Minas Gerais. Quantos filhos ela tinha? 9 filhos. Por que a Pata não podia viajar? Porque tinha uma placa, né, escrito que era proibido viajar com animais. E quem ganhou a aposta? Bem evidente, a dona Durvalina. Agora, um pouco mais complexo, a gente vai ver informações implícitas, ou seja, aquelas informações que não estão super evidentes no texto, mas que eu vou conseguir deduzir através dessas informações explícitas. Primeiro, qual a relação entre a chuva e a decisão de mudança da dona Durvalina? Qual que é a relação entre a chuva e essa decisão de sair do sertão da Bahia? Por que dona Durvalina fechou bem o cesto quando ela foi comprar passagens? Por que é proibido viajar com animais? Essa é uma pergunta geral. Por que será que é proibido viajar com bichos? Na aposta de dona Durvalina, há uma incoerência com as regras. Você consegue identificá-la? Vocês vão notar que nessa aposta tem uma incoerência, tem uma coisa que não está bem explicado. Vamos ver se vocês conseguem deduzir. Por que a Pata saltou para fora do cesto assim que ele foi aberto? O que será que aconteceu? Se tem dúvida, mesma coisa a questão anterior. Volta para ver ver todo o texto, para daí responder essas questões. A gente já volta com as respostas. Então, as respostas, pessoal. Qual que é essa relação da chuva com a decisão dela? A relação é a questão da seca, porque a seca ela vai prejudicar a plantação. A dona Durvalina, então, queria plantar, fazer o seu plantio. Como não estava chovendo, ela não conseguia, não conseguia alimento, né, sem a chuva, sem essa irrigação. Então, por conta disso, ela resolveu migrar. Porque a dona Durvalina fechou bem o cesto para comprar as passagens, para que a Pata não pudesse ser vista, né? Então, automaticamente, como ela sabia que a Pata estava ali e a Pata já estava, né, um pouquinho mais agitada, ela rapidamente fechou o cesto, porque assim ela não seria visível. Por que será que é proibido viajar com animais? Vocês já devem ter visto essa regra aí se vocês já fizeram uma viagem de ônibus, de trem. Porque os animais, eles podem comprometer o conforto e a segurança das pessoas. Tá? Então, os animais podem acabar fazendo algumas coisas que comprometem o conforto das pessoas no geral e também a segurança, né, dependendo do bicho. Na aposta, da dona Durvalina tem uma incoerência. Espero que vocês tenham conseguido identificar, mas se não conseguiram, tudo bem também. Qual que é a incoerência? É que assim, não importa quem ganhasse a aposta, né? Era proibido viajar com animais. Mas independente de quem ganhasse a aposta, a dona Durvalina ou então o vendedor das passagens, o que ia acontecer? Logo, a Pata iria viajar de qualquer jeito, tá? Então a Pata conseguiria estar no trem de qualquer maneira. Então aí que ocorre a incoerência da aposta. E por que a Pata saltou para fora do cesto assim que ele foi aberto? Porque ela estava se sentindo provavelmente sufocada, né? Então ela estava se sentindo mal, com falta de ar. Então assim que abriu o cesto, ela saltou. Pessoal, ok. Agora a gente vai trabalhar sobre vocabulário. O vocabulário é o conjunto das palavras de uma determinada língua. Toda língua é composta por um vocabulário bastante extenso. Na língua portuguesa, por exemplo, a gente tem aí mais de 500 mil de palavras, tá? Então é realmente muita palavra se a gente for analisar. Então, todas as palavras que compõem uma língua, juntas elas formam o vocabulário. E conforme a gente estuda, conforme a gente faz leitura, conforme a gente fala, escuta, o nosso vocabulário cada vez aumenta.
tá? Porque quanto mais isso acontece, mais palavras você está agregando à sua fala, à sua vida. Os sinônimos. Dentre as palavras, há várias que possuem o mesmo sentido, tá? O mesmo significado. Mesmo que elas são escritas e pronunciadas de formas diferentes, elas compõem o vocabulário, tá? E elas têm o mesmo significado. Essas palavras são chamadas de sinônimos, tá? Sinônimos, então, são palavras que significam a mesma coisa, mas que são escritas e faladas de modo diferente. E são ótimos recursos quando a gente produz um texto. Sabe quando a gente trabalha um texto, daí a gente tem uma temática, para não ficar repetindo aquela palavra em excesso, a gente utiliza sinônimos. Então, por exemplo, de bonito, outra palavra que seria a mesma coisa que bonito, belo. Alfabeto, abecedário. Após, depois, tá? Então, notem esses conjuntos de palavras, eles significam, né, belo e bonito. É a mesma coisa, mas é falado e escrito de modo diferente. E eu escolho o que eu vou utilizar no meu texto. Alfabeto, abecedário, mesma coisa. Após, depois. Eu vou jantar após a escola, eu vou jantar depois da escola. O significado fica o mesmo. Pessoal, então aqui vocês têm 5 frases. Vocês vão substituir essas palavras que estão destacadas ali de amarelo por sinônimos, ou seja, por uma outra palavra que tem exatamente o mesmo significado. Não vai mudar o sentido da palavra. Façam lá e a gente já volta com as respostas. Então, as respostas, pessoal. A bela rosa está quase morrendo. Em vez de bela, eu poderia colocar bonita rosa ou a linda rosa, não vai perder o sentido. Alegria irradia o dia. Poderia substituir por felicidade. Felicidade irradia o dia. O alfabeto contém 26 letras. A gente já viu essa, um sinônimo de alfabeto, abecedário. Este bife está gostoso. Este bife está saboroso. O bife delicioso. Eu auxilio minha mãe nas tarefas de casa. Auxilio é ajudo, tá? Eu ajudo minha mãe nas tarefas de casa. Bem simples essa questão dos sinônimos. Então, pessoal, agora vocês terminaram aí essa lição. Agora vocês vão fazer mais alguns exercícios para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!